Nossa alegria, mais uma vez, estando na casa do Senhor, juntos, reunidos neste lugar, celebrarmos ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, o salmista expressando no Salmo 92. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. De manhã, o fato que Deus é bom, a benignidade, a bondade de Deus. Você começando o dia já considerando, Deus é bom. E bom será Deus por todo o tempo do transcorrer do meu e do seu dia, ao ponto de que, ao chegar ao final do dia, entrando à noite, nós vamos então, em todas as noites, a fidelidade do Senhor. Irmãos, entenda, sem falha, nem um instante sequer, com Deus existe falha, existe ali, não aconteceu, não, precisamente. E o salmista diz, com instrumento de 10 cordas, com o saltério, com a harpa de som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. O que Deus tem feito na sua vida, dos feitos de Deus, que você pode dizer para Ele, Deus, o Senhor tem me alegrado, eu tenho recebido a alegria do Senhor, devido aos teus feitos, no Senhor eu tenho me alegrado. Eu me alegrei hoje à noite no Senhor, dentre os feitos que Deus tem realizado, eu olhei para o conjunto, para o grupo musical. Olha a importância desse grupo musical com todos os seus componentes. A dona Célia ali tocando o teclado, sentimos por 2 semanas o teclado sem a pessoa que o toca. E também a Esther, se bem que a Maria Júlia nos ajudou com o violão, mas a Esther, Deus tem habilitado, e tem nos ajudado, assumindo essa posição. Além do violão, ela é também a que puxa os cânticos, isso ajuda muito a gente, tá? Mas somos gratos também pela Maria Júlia, que nos ajudou com o violão, tá? Eu ouvi a voz dela semana passada, tá com uma voz bonita, vai soltar mais, né? Deus tem abençoado o nosso pequeno rebanho, pequeno grupo, tá ok? Eu fiquei com muito pesar no meu coração, quando a minha irmã Fátima dizia hoje de manhã, na escola dominical, que ela estava preparada para mencionar o título da mensagem da semana passada, e devido à Covid, ela não pôde chegar. Falei, não, mas vamos recuperar este intento dela. Hoje à noite, falou o título da mensagem da semana passada, vai ganhar um incentivo. Vou até sortear um aqui agora, ó. Falou o título, ganha um incentivo. Pode ser redondinho? Pode ser um incentivo redondinho? Qualquer um. Então vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse aqui. Creme de amendoim. Ela está procurando ali. Enquanto ela procura, qual é o título para a mensagem de hoje à noite? Será que dá coro? Quantos sabem? Estou vendo ali uma mão levantada. O título dessa semana é fácil, a semana passada era difícil. Rafael também. Eu tenho que entregar um brinde aqui do Rafael, que ficou faltando a semana passada. Eu fiquei devendo um para o Rafael. E quem mais, Rafael? Tinha uma outra pessoa que eu estava devendo um brinde. Quem que é? Isso, vem cá. Vem cá, Ernesto. Pega o seu. Do Rafael está aqui. Não vou jogar não, Rafael. Você pega aqui. Leva esse aqui. Tá. Esse aqui é um dos meus preferidos. Esse aqui é o da Fátima. Da Fátima eu vou deixar aqui. Vamos lá, vamos ver quantos vão falar o título hoje. Vai receber no final depois. Título. Pode falar bem alto aí para chegar aqui. O pessoal da transmissão tem que entender que
aqui entre nós, nosso grupo, eu nem uso microfone para pregar. Microfone é só para quem está em casa, acompanhando. Aqui vai em alto e bom som, natural, sem microfone. Tá ok. Vamos pro de hoje, já está demorando muito ali, eu achei. Vamos lá, o de hoje, o título da mensagem de hoje. Vamos lá, dá coro. Para o ensaio ficou até interessante. Vai agora valendo, hein? Tem que ser bem forte. Vamos lá? Sobre um alto e sublime trono. Vocês disseram sobre um alto e sublime trono. Amém? É isso mesmo. Quantos falaram? Levanta a mão aí, quantos falaram? 1, 2, 4, 6, 7, 8. Deu 8. Então você vai entregar 8. Nós estamos com 6 lá? 6 e 8, 14. Se faltar, mas tem gente que vai levar o outro brinde, tá? Pois eu resolvo isso. Isso aqui Isso, a Fátima acabou de falar o título da mensagem da semana passada. A maldosa concepção dos fatos e seus nocivos resultados. Quer fazer um teste? Escreva lá na pesquisa do Google, escreve lá no Google. Põe lá no Google, vê o que acontece, para você ter uma noção. Como que é importante esse nosso título, tá bom? Põe na pesquisa do Google, não agora, depois, viu? Bom, vamos lá, Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 6. Tem uma fitinha aqui na minha Bíblia. É muito bom, ajuda muito essa fitinha que eu tenho na Bíblia. Isaías 6. Vamos ler até o versículo 8. Vou levar vocês para um passeio em Isaías 6. Muitas coisas que nós queremos observar nesse nosso passeio, nessa nossa caminhada. Nós vamos de hoje para a semana que vem, alguns dias aí. Quantos ainda conseguem ficar em pé? Por gentileza, coloquemo-nos em pé. Aí eu sinto que eu não estou sozinho aqui em pé. Isaías capítulo 6. Eu leio para você. No ano, não é data aqui, é evento, é episódio. No texto dos escritos aos Hebreus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, a orla do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos ou impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bendito, a tua palavra inequivocamente, no livro dos Salmos, o salmista se apresentando no reconhecimento que o Senhor é o Deus soberano, que reina sobre tudo e sobre todos, ele assim expressou: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se vestiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar, porque o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O Senhor reina eternamente. Pai de todo poder e autoridade, Senhor que tem olhado com misericórdia e graça para nós, para as nossas vidas. Sem isso seríamos diretamente consumidos pelo Senhor. Hoje à noite, Deus, nos dê a graça, a condição que não está em nós, mas que vem do Senhor, para a pregação, para o ensino, para a devoção da palavra do Senhor. Ó Deus, opere em nós como quando Isaías teve essa contemplação do Senhor, que tal como Isaías, sejamos tocados diante de um Deus que pela fé, na vida espiritual, que possamos contemplá-lo sobre um alto e sublime trono, o trono da glória, da majestade, do Deus de todo poder. Oramos, nos entregando nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós abrimos a Bíblia em Isaías capítulo 6, é o livro profético deste homem de Deus, que profetizou como instrumento nas mãos de Deus, Isaías. O seu nome significa: o Senhor é salvação. Amém? O Senhor é salvação. É muito importante quando nós atentamos para o nome que é dado a alguém. Certamente Amós, o pai de Isaías, muito bem sabia por que estava dando esse nome para ele, Isaías. O Senhor é salvação. Por exemplo, eu me chamo João. O meu nome tem um significado. Todos os nomes têm um significado, expressando algo bom ou ruim. Por exemplo, por que Deus mudaria o nome de alguém? Deus tem uma razão para isso, trazendo sobre aquele nome o significado. O nome que deram para o filho, o segundo filho de Isaac. Como se chamava o segundo filho de Isaac? Não é nem tempo de eu pegar o que eu estava pensando em pegar. Não, deixa quieto aqui. Daqui a pouco tem uma. Jacó. O que significa o nome Jacó? Pode falar. Trapaceiro, isso, Fátima. Enganador, trapaceiro. Já imaginou? Trapaceiro. Nasce uma criança, qual nome você vai dar para essa criança?
eu vou dar um nome de trapaceiro, de enganador. Não é muito legal. Verifique o significado do nome que você está dando para aquela criança. Já teve pai aí que colocou o nome no filho de pé torto, diabo. Isaías, o Senhor é salvação. João, Jeová é gracioso. Por que Zacarias deu esse nome para o seu filho, chamado João, o batizador? Quem é que deu o nome para João? Ou para o filho, o único filho que Isabel tivera, Zacarias? Quem é que deu o nome? Deus. Deus disse através do anjo Gabriel, informando Zacarias que a criança teria por nome João. No dia em que foram determinar o nome, disseram: mas não tem ninguém na sua parentela, na sua família com esse nome. Quiseram até certificar com Zacarias, que estava mudo, sem poder falar, e pediu uma taubinha para ele escrever, mas Deus falou: fala, Zacarias, que o nome é João. E ele teve a língua desprendida, e falava, e falando, louvava o Senhor. João, Jeová é gracioso. Importante o significado do nome. Não é porque aparece aqui na Bíblia que você vai de imediato, sem uma avaliação, sem saber o significado, colocar o nome no seu filho. Até o nome de Jesus tem um significado, e também pelo anjo foi mencionado. Deus sabe muito bem relacionar com nomes que vão determinar o caráter da pessoa. O nome de Isaías significa: o Senhor é salvação. Grave isso, o Senhor é salvação. Toda vez que você expressar, falar o nome Isaías, você está dizendo: o Senhor é salvação, tá? Toda vez que você mencionar, cada vez que eu disser aqui Isaías, eu estou dizendo: o Senhor é salvação. Isaías, é evidente que a inspiração divina de Deus foi lhe dada pelo Espírito Santo, mas ele é o autor humano do maior livro profético do Antigo Testamento. Quando eu digo maior livro profético, de conteúdo. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, Isaías tem quantos capítulos? Ele dá os livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros tem a Bíblia. Isaías tem 66 capítulos. Um conteúdo intenso da profecia de Isaías que o Senhor Deus lhe deu. Chamado de profeta maior, é o primeiro dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel estão entre os profetas maiores. Daniel tem 12 capítulos, ele perde para Zacarias, que tem 14, mas ele é chamado de profeta maior, o livro do profeta Daniel. Isaías, dentre os profetas, nem Jeremias, que o Felipe mencionou muito bem hoje de manhã sobre Jeremias, na divisão de capítulos e versículos, Jeremias tem 52 capítulos, Isaías 66. Esse profeta usado por Deus no livro profético do Antigo Testamento. Isaías teve a missão de profetizar no reino do sul, chamado Judá, mais especificamente em Jerusalém, onde ele nasceu e foi educado. Não sei se você tem uma noção muito exata, mas embora a nação de Israel fosse um povo só, governava Israel ao mesmo tempo em regiões diferentes, 2 reis. Havia então 2 reinos. Quando você, que é estudante da Bíblia, estuda a palavra de Deus, você vem
do reino que eu estava apresentando para você a semana passada, quando Davi assume o trono, era um reino só. Mas devido ao pecado de Salomão, não nos seus dias, mas nos dias do seu filho Roboão, houve uma ruptura, uma divisão do reino. Benjamim e Judá formaram o reino do sul, chamado de Judá, ou Jerusalém. E o reino do norte com 10 tribos, chamado reino do norte, ou então, conforme você vai encontrar nos escritos da palavra de Deus, casa de Israel. Então, são 2 reinos. Por que eu estou dizendo isto? Porque Isaías foi chamado profeta para a casa de Judá. Enquanto ele estava profetizando para a casa de Judá, Deus também tinha levantado outros 2 profetas para a casa de Israel. Então, Jerusalém, onde ele morava e foi educado, Judá, era o ponto de trabalho do profeta Isaías. Quando é que teve início o ministério do profeta Isaías? Após a morte de um famoso rei, muito famoso, o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Podemos então datar o período de atuação do profeta Isaías de 740 a 686. Aí a data é contada retrocedendo. Então você começa com 740, passam-se 40 anos, nós estamos no ano antes de Cristo. 740 antes de Cristo a 686, período do tempo em que Isaías atuou como profeta. Cada vez mais aproximando para a vinda de Cristo, primeiro advento, os anos vão diminuindo, 740, passa-se 40 anos, 700, até o ano 686. Historicamente, Isaías foi do mesmo tempo de 2 outros profetas, Amós e Miqueias. A Bíblia nos ajuda a entender o período que um profeta foi usado por Deus, principalmente mencionando durante o seu período de atuação, sob quais reis ele viveu e foi o seu tempo de profeta. Então você vai perceber que Miqueias profetizou no mesmo período de Isaías, dos reis Jotão, Acás, Ezequias, o mesmo período. Amós também. Só que Miqueias e Amós eram profetas para a casa de Israel, para o reino do norte. Então eles foram contemporâneos de Isaías. Aliás, Amós e Oséias para o reino do norte, Miqueias também para o Judá. Troquei as informações. Oséias e Amós, reino do norte. Miqueias e Isaías estavam profetizando no mesmo tempo para a casa de Judá. Só porque você encontra Miqueias depois de Jonas, dá a impressão que ele estava lá no final, já dos tempos, talvez até depois do exílio. Não, ele estava no mesmo período do profeta Isaías. Apenas o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que são chamados profetas depois, pós-exílio. Quanto tempo durou o exílio babilônico, que o Felipe mencionou de manhã hoje de manhã? 70 anos. Então, no final do exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias escreveram. Então, são os últimos, na ordem cronológica, como profetas. Olhando um pouquinho para esse homem de Deus, chamado Isaías. Isaías nasceu em relativa riqueza
e posição social. Era um profeta de uma família abastada, de uma família rica e de uma posição social. Ele era um membro da corte real. Você vê que ele menciona assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Para você, Uzias pode ser um estranho, uma pessoa muito distante da sua compreensão, mas não para Isaías. Ele era confidente, conselheiro do rei Uzias. E esse rei Uzias governou por 55 anos. Já imaginou algo assim? Já imaginou um governante no poder por 55 anos? E por um certo período de tempo, Isaías, o conselheiro, o confidente, frequentando o palácio. Alguém até que acha, ninguém tem prova disso, por enquanto ninguém conseguiu provar isso, que havia um grau de parentesco entre Isaías e o rei Uzias, mas ninguém, pelo menos até agora, conseguiu exatamente estabelecer esse grau de parentesco entre eles. Ele tinha livre acesso à corte. Tanto é que quando você passar pelo capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, e você lá tem todo o relato de como foi este período muito importante, de um fortalecimento, de uma prosperidade grande, porém com um fim trágico, do rei Uzias. E quando o texto vai mencionar a morte de Uzias, tudo referente ao seu sucesso, quem mais escreveu, você vai ver lá no texto, no finalzinho, foi escrito pelo profeta Isaías. Isaías conviveu, conhecia muito bem esse rei chamado Uzias. Por isso que ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Imagine como estava o coração de Isaías. Quando você perde alguém do seu seio familiar ou então do seu envolvimento muito íntimo, muito próximo, alguém que você conviveu, conversou, relacionou-se. Então, no ano em que morreu o rei Uzias. Deixe-me dar uma outra informação para você importante sobre Isaías, antes de eu prosseguir aqui. É também Isaías, o profeta, ele é chamado de profeta messiânico, ou seja, alguém dentre os profetas que mais escreveu em termos de volume dos seus escritos proféticos messiânicos a respeito do Messias, da vinda de Cristo, com uma riqueza de detalhes. Isaías talvez seja o único profeta que, profetizando sobre o Messias, tem uma informação muito importante. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele estabeleceu que o Messias nasceria de uma virgem. E aí então, muitas moças em Israel, será que sou eu? E o tempo passa, até que Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Por isso que ela estava noiva de José, virgem. E ela então teria um filho, num processo de uma obra do Espírito Santo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tem uma pergunta aqui para fazer para você. Como é que você se comportaria caso encontrasse
uma pessoa famosa que você admira muito. Espero que não aconteça com você o que aconteceu aqui em Barretos há anos atrás, da pessoa simplesmente desmaiar. As pessoas, de um modo geral, quando encontram com uma pessoa famosa, que tanto admiram, elas têm as mais diversas, diferentes reações. Alguns gritam, ele, ela. Tem aqueles que começam a chorar, lágrimas caindo de emoção, e tem aquelas que ficam paralisadas. O olho então cresce, né? Quem que eu estou vendo? Tem um grupo daqueles que perde a respiração. Não sei se perde ou se prende a respiração. Agora tem aqueles que são mais controlados, equilibrados. Posso tirar uma foto? Deixa-me dar um abraço. Eu tinha um colega nosso, o Ademir. Ademir faleceu em 2014. Ele me contava quando ele encontrou com uma pessoa famosa que ele tanto admirava. Ele chegou para a pessoa, com licença, eu admiro tanto a senhora, eu gostaria de cumprimentá-la, tá? Eu sou Ademir, tal, nada mais, nada menos do que, como é que chama aquela? Regina Duarte. Talvez para você não significaria nada, mas tem uma pessoa aqui em Barreto que desmaiou, um vendedor de uma loja, quando ele vira para atender uma cliente, ele diz, pois não, senhora. Quando ele olha quem que era, a dona Eva. Você conhece a dona Eva, né? Faleceu também, já falecida. Se você, quando encontra alguém que você tanto admira, dos chamados famosos, você fica extremamente emocionado, como é que você reagiria? Ou como é que você reage na presença de Deus? Sentindo a presença de Deus, como é que você iria reagir? Imagina Isaías dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, gente, você viu a imagem que eu coloquei? Trono de glória, serafins, uma imagem impressionante, absolutamente impactante. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu tinha um quadro, nunca me esqueço, quando eu vi aquele quadro, uma imagem, uma fotografia do mar, com as suas ondas calmas, e o versículo 4 do Salmo 93, que mostra Deus soberano, com poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. A Bíblia fala que no versículo 3, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do ruído dos grandes rios, das grandes ondas. Nosso Deus é mais poderoso. Não impressiona você? Não impressiona você? Não impacta você? Às vezes, quando eu estou numa contemplação assim, eu começo a chorar. E o ruim é quando eu estou com suor no rosto, e a lágrima pega no suor,
aliás, traz o suor para dentro do olho, aí arde. Eu vou assim para lavar o rosto, mas é algo que deveria nos impactar. Sabe quando Isaías coloca assim, no ano em que morreu o rei Uzias? É muito importante, porque havia lá em Israel uma tremenda incerteza. Sabe quando você tem um período, imagine para ele, 55 anos do reinado do rei que por maior tempo ficou no poder. Não teve outro rei que reinou 55 anos, nem Davi. Davi reinou tão somente 40 anos, nem Salomão reinou 40 anos também, mas Uzias reinou 55 anos, até o ponto de atingir o ápice da fama, da maneira como Deus, de uma forma muito tremenda, o fez prosperar. Você tem uma ideia? O exército no reinado de Ezequias tinha 307.500 homens, a maior força bélica de um reinado, e olha que era o reinado de Judá, um reino menor, mas com um exército grande. Um homem dado à agricultura, que por posses era um fazendeiro rico, de muita prosperidade, edificou uma cidade chamada Elate. Basta você estudar, ler sobre o tempo de Uzias, como ele se fortificou, como foi um tempo muito importante de prosperidade, que o povo havia experimentado num dos períodos mais longos da história. Mas agora, aliás, vale ressaltar que já nos últimos anos da vida de Ezequias, quase que ele fecha com chave de ouro. Mas em dado momento da fama, do sucesso, há um poeta que disse que eu e você devemos nos preparar para tratar igualmente os dois impostores que podem aparecer na nossa vida. O poeta disse assim: feliz é o homem que, encontrando o triunfo ou a derrota, trata igualmente estes dois impostores. Aliás, Uzias, no auge da sua prosperidade, da sua fama como rei, ele teve uma arrogância no seu coração, achou que ele deveria entrar no templo e fazer aquilo que somente era permitido aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Catou o incensário e foi queimar incenso. O sumo sacerdote Azarias, tomando conhecimento disso, entra no templo com 80 sacerdotes para impedir: Uzias, não é a tua função. E ele tenta resistir os sacerdotes. E rapidamente, na sua testa, brota a lepra. E os sacerdotes estão tentando tirá-lo do templo, e quando ele percebe que está ficando leproso, ele mesmo se deu rapidamente a sair do templo. Ele precisou morar até o final da sua vida, que foram poucos anos, no palácio, num lugar separado. E quem cuidava ainda
quando ele estava vivo, auxiliando no reino, julgando, sem assumir o poder como rei, era o seu filho, Jotão. Porque ele ficou leproso. A fama, o sucesso, basta você observar. Homens de Deus, mulheres de Deus. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Eu tenho que orar, Deus, arranca isso de mim. Lança fora a soberba. Achar que você é alguma coisa, porque no seu tempo de trabalho e ministério, como o caso dele, o rei, que Deus abençoou o seu reinado, como aqui na igreja, quem está exercendo a obra dessa igreja é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos aqui. Se você tivesse noção, eu fico o tempo todo, Senhor, quero pregar em Isaías, o Senhor está me pressionando o coração, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, é difícil, Senhor, é muito difícil, abre o meu entendimento. É verdade, na segunda-feira eu já estava no encalço de Deus me ajudar. Falei, Senhor, já estou vendo até no capítulo 6, já temos até o título, sobre um alto e sublime trono. Deus, eu quero enxergar o Senhor, espiritualmente falando, num alto e sublime trono. Fala comigo. Mas, Senhor, o povo, Senhor, o povo precisa receber a compreensão da palavra do Senhor. E essa compreensão não é intelectual, ela é obra do Espírito Santo. Eu estava ali agora no banco, na cadeira, e imaginando Deus cuidando do grupo de louvor, dando a eles habilidades para apresentar o melhor para o Senhor, amém? O melhor. E Deus capacita a dar o melhor. Você vê a Esther, pega o violão, gosta de vê-la tocando, disposição para dar o melhor. Eu sou daquelas pessoas da época, do tempo da igreja, que quando dizia, vamos para a igreja, vou colocar a minha melhor roupa, o meu melhor calçado. Estava até querendo vir com o meu sapato do dia a dia, gosto tanto de andar com ele. Falei, não, mas eu vou pôr o outro, melhor para o Senhor. Já parou para imaginar que Deus dá para você o melhor, dentro do propósito e vontade dEle? Dá isso aqui para aquele meu servo ali, de acordo com o propósito dEle. Não é por meritocracia, por mérito. É dentro do propósito de Deus, dentro da soberana vontade dEle, ou permissiva vontade dEle. Então eu digo, Deus, o Senhor me deu o melhor campo de trabalho, a melhor habilidade, glória e honra ao Senhor. Até se porventura você tem um tipo de comorbidade que Deus permitiu, tem um propósito. Não é para tão somente esmagar você. Tem um propósito, tem uma razão. E eu entendo que Deus quer o melhor da palavra dele para você. Que eu e você sejamos estudantes da Bíblia, da palavra de Deus. É diferente de ler, é você estudar. Eu também aprendo, amados. Com você, nós aprendemos juntos. Nós aprendemos juntos. O que é que te leva muitas vezes a ir a vamos em tal lugar, em tal restaurante, porque lá serve a melhor comida da cidade. Está correndo de boca em boca. Olha, eles têm um cardápio
quando nós organizamos acampamento aqui, por que nós chamamos para nos ajudar na cozinha certos tipos de pessoa? Porque é uma delícia a comida preparada por esses irmãos. Uma delícia. Porque eles estão dando o melhor para o Senhor. Você já viu como as pessoas lá os chamados ministros no Congresso se apresentam? Estão dando o melhor com a causa humana. E o nosso Senhor, o nosso Deus, que assenta no alto e sublime trono. Havia lá em Israel, por vários anos, a nação experimentou uma comunhão muito forte com Deus, um período de prosperidade, mas Ezequias Uzias está morto. Uzias morreu. O que vai acontecer agora com a nação? Vai sofrer uma depressão econômica? E o novo rei? Como vai ser esse novo rei? Será que esse novo rei vai honrar a Deus? Porque Uzias, ele honrou a Deus, ele começou fazendo a vontade de Deus, e por vários anos, com exceção apenas dessa questão de entrar no templo para queimar incenso, que não poderia ter feito. Em meio à confusão, à incerteza, sabe o que acontece com Isaías? Ele foi ao templo adorar. Ele vai ao templo. Momento de incerteza, de angústia, ele vai ao templo adorar. E o que acontece com ele quando ele está no templo? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alguns diriam assim: um encontro extraordinário, apesar do momento de tragédia pessoal. O homem que morreu não era apenas o rei, mas um amigo particular do profeta Isaías. Eu e você, será que nós passamos por incertezas e angústias como Isaías experimentou e passou? Nós estamos no ano de 2022. Como será o próximo presidente do nosso país? Como será? Será que será alguém dizendo, como é dito, Deus acima de todos? Como é a frase? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso. Será que alguém que vai reverenciar Deus? Os princípios de Deus? Agora, a coisa muito importante, em momento de incerteza, de angústia, é você poder experimentar Deus face a face. Deixe-me dizer algo para você: nós nunca veremos Deus com os nossos olhos físicos, e nem iremos ouvi-lo com nossos ouvidos terrenos, mas podemos encontrá-lo ao buscar a sua presença. Amém? Podemos encontrar Deus ao buscar a sua presença. Você sabia que quando nós atentamos para a realeza de Deus, Isaías estava acostumado a frequentar o palácio real, não estava? A corte, estava acostumado. O profeta Isaías não era um estranho à presença da realeza, mas sabe que não tinha visto nada igual no palácio de Uzias, como ele descreve aqui no capítulo 6, esse Deus assentado sobre um alto e sublime trono.
era muito mais elevado, superior do que qualquer visão que ele tivera frequentando o palácio. Você pega o lugar mais glamuroso deste mundo, mais elevado, mais chique, perde longe, longe daquilo que é na realidade. A beleza, a magnitude do trono de Deus, das coisas celestiais, escapam à nossa compreensão, à nossa consideração da beleza, da sublimidade. Ele diz: é um alto e sublime trono. Um Deus cujos símbolos, trono e manto, enchiam o templo. O texto diz: e o seu séquito, a orla do seu manto, enche o templo. São tão grandes. Grande é o Senhor, grande. A nossa compreensão finita não tem nenhuma ideia exata da grandeza, do poder, da majestade, a magnitude de Deus. Deus é tão grande, tão poderoso, que os seres celestiais não olham para o lugar da glória de Deus. Sabe o que os seres celestiais fazem? Eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto. Com 2 eles cobrem os pés, em sentido de reverência, de humildade diante de Deus. E com 2 das asas eles voam. E tem um som de louvores que sai da boca desses seres celestiais. E quando esses seres celestiais pronunciam esse som de louvores, acontece até um terremoto, um tremor. E clamam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí há uma consciência para Isaías. Uma consciência para Isaías no verso 5. No verso 4 ele fala que os umbrais das portas se movem, a voz do que clamavam, os serafins estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra, sabe o que é toda a terra? Enche-se da glória do Senhor. Não existe sequer um lugar na terra que não possa acontecer a manifestação da glória do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não dá para mim nem para você brincarmos de pique de esconde-esconde com Deus. Não tem como você esconder de Deus. Até na escuridão mais intensa, a rigor mais forte, Deus pode te ver. Deus só vai fazer uma obra na minha vida quando eu mudar de vida. Sabe quando é que isso vai acontecer? Dia nunca. Deus vai fazer uma obra na sua vida quando você tiver consciência, sendo envolvido pela santidade de Deus, se tiver a consciência que Isaías teve. Isaías, ele é envolvido, em verso 5, vemos que ele é envolvido pela consciência de algo muito sério na vida dele. E disse eu, ele fala aqui, e disse eu, ai de mim, pois estou, diga alguém, perdido era eu.
Porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Onde é que Deus te encontrou quando você estava perdido? Nós costumamos dizer aqui, no lamaçal do pecado, vivendo o pior momento da sua vida, ainda que lhe desse prazer, era o pior momento. Escravo do pecado. Ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram. A manifestação da presença do poder de Deus na vida de alguém acontece dentro do propósito e vontade de Deus. Ele me buscou, Ele me salvou, Ele me encontrou. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busca Deus. Deus vem até você. No trono de glória, Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho. É Cristo vindo ao encontro. Eu fico imaginando, você que está participando no sábado à noite conosco, gente, é sempre um tempo na presença de Deus, sobremodo, indisputavelmente, um tempo que você não pode abrir mão. Você não quer ser abençoado, abençoada? Uma mulher sofrendo, escrava do pecado e das obras malignas, e esse Cristo que deixa o seu trono de glória, se encarna, e fica frente a frente no tempo do propósito intento de Deus, para trazer uma mudança, uma transformação para aquela mulher, para Maria Madalena. Não é debalde que ela é então, na ressurreição de Cristo, aquela que primeiro chega ao sepulcro, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. É ela que o anjo fala, não está aqui, ressuscitou. Ela buscava o seu Senhor. Quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher verdadeiramente era de Jesus, viveu para isso e demonstrou isso na sua vida. Eu olho para mim e falo, Senhor, eu sou um miserável pecador, cheio de falhas. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor. E aí eu digo assim, Senhor, o Senhor me deu um ministério abençoado, eu pastoreio a igreja do propósito, da vontade do Senhor, até o tempo desse propósito entendo do Senhor. Amém. Eu sou alegre por isso. A minha igreja não tem 5.000 membros, não tem 1.000 membros, mas eu não desprezo a preciosidade de cada vida, de cada pessoa que Deus tem colocado neste lugar. Meu amigo Igor está vindo agora conosco, pode perguntar para ele, já enviei para ele o folheto, o plano simples da salvação, e Deus disse assim, Deus impressionou meu coração, marque um horário para você estar na palavra com o Igor, igualzinho eu fiz com o Felipe, com o Rafael, e vamos fazer isso. Só depende do Igor falar, temos um horário. Não tem distância, não tem contratempo com Deus, tem providência. Amém? Amém. Eu me alegrei chegando hoje e vendo o Igor ali na porta, buscando Deus. Mas na verdade Deus está buscando ele. Mas há o desafio, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, você vai voltar para casa agora, tem tarefa. Leia 2 Crônicas 26, leia Isaías, leia Jeremias, está o desafio aí. Não é para você passar a semana inteira lendo todo o livro profético de Isaías, mas já vai lendo um pedacinho, vai ficando mais amigo de Isaías. Tem Jeremias também, que o Felipe trouxe de manhã a lição. A semana que vem eu vou continuar, porque eu quero que você veja. Eu quero que você veja, eu quero que você sinta, eu quero que você ouça, eu quero que você responda como Isaías respondeu. Eu quero que você
traga Isaías para você, que você seja um Isaías. E quem sabe o resultado disso não vai ser tão impressionantemente algo do plano e propósito de Deus, que você nunca mais vai deixar esse impacto escapar da sua vida. Coloquemos-nos em pé. Eu fico imaginando, é claro que eu não tenho noção sobre isso, tá? Mas agora são 8 menos 4, dá 4, não dá? Já pensou? Lá nos Estados Unidos, em um determinado lar, 4 horas da tarde, alguém com o sol ainda alto, assistindo pela transmissão essa pregação. Não é impressionante? Algo assim pode estar acontecendo agora, é verdade, de vez em quando chega até lá. Eu falei para vocês aqui, Deus vai nos dar um grande povo, aqui, acolá, rindo avante, glória a Ele, glória a Ele. Eu agradeço a Ele, Ele cuida da minha garganta, do meu pulmão, para o uso e propósito dEle, amém? Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, que o ânimo do Senhor esteja sobre o nosso povo, Pai, que a alegria do Senhor sobressaia nos corações do nosso povo. Nós estamos debaixo de um Deus que cuida com o melhor para cada um de nós. A nossa igreja é uma igreja que está debaixo do propósito do Senhor. O Senhor tem demonstrado o amor para conosco. Não tem faltado o ensino da palavra, porque o Senhor tem usado irmãos e irmãs, e desse púlpito temos pregado a palavra do Senhor. Abençoa, ó Deus, e oramos pela obra de salvação. Pessoas vindo ao conhecimento e sendo libertas do poder do pecado, para então, agora, libertos do pecado, serem feitos servos da justiça, tendo por fim a vida eterna. Oramos, Deus, se conosco, a semana já começou, ampare-nos, ó Deus, que possamos estar lendo a Tua palavra. Tem o livro do profeta Isaías, tem 2 Crônicas 26, tem o livro do profeta Jeremias. Estudamos a palavra do Senhor, agradecemos por cada preciosa vida que o Senhor tem na nossa reunião trazido para este lugar. Oramos também pelas crianças, Deus, por cada pessoa. Damos graças por tudo, orando no nome de Jesus. Amém.